Pronto. Concluída a atualização do sistema, nós vamos dar prosseguimento à sessão. Eu apregou para o julgamento o item 5, o habeas corpus 062-8454-25, 2025, número 12 do roteiro, de minha relatoria, impetrante a doutora Djanira Pereira Mororó de Freitas, paciente do Alisson Ramos da Silva, Micael Douglas Balbino e Dowelder Ramos da Silva. Não sei se a pronúncia está correta. Eu convido a doutora Djanira, já a visualizo aqui na tela. Seja bem-vinda, doutora Djanira. Consulto Vossa Excelência, o doutor Luiz Antônio, se me dispensa da leitura do relatório. Sim, Excelência. Pois não. Sim, Excelência. Então, doutora Djanira Pereira Mororó de Freitas, concedo-lhe a palavra pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Vossa Excelência, devido a ter feito aqui um tratamento dentário e coloquei uns implantes, eu estou com a voz um pouco diferente. Se houver alguma falha, me perdoe. Estamos ouvindo bem, fique à vontade. Obrigada. Cumprimento aos senhores e senhoras desembargadoras, na pessoa do brilhante, ilustre e respeitado relator Francisco Eduardo Torquato Escoçafava. Aos colegas advogados, o procurador de justiça, os serventuários que tão bem nos auxiliam e nos dedicam tanta atenção. Pois bem, o presente habeas corpus faz referência à prisão em flagrante de Joalisson Ramos da Silva, Joelder Ramos da Silva e Michael Douglas Balbino, presos no dia 5 de setembro de 2025, sendo a eles debitadas a prática das condutas tipificadas, o primeiro, no artigo 2º da Lei de número 12.850/2013, e os demais nos artigos 2º da Lei 12.850/2013. E o 121, parágrafo 2º, 2 e 4 do Código Penal. O habeas corpus foi impetrado em favor dos pacientes Joalisson, Joelder e Michael, os quais tiveram suas injustas e legais prisões devidamente reconhecidas pelo fiscal da lei, o qual se manifestou pela não homologação do auto de prisão em flagrante delito, tendo em vista que o crime foi supostamente praticado, Vossa Excelência, às 10 horas da manhã, e as prisões só foram efetuadas a partir das 16 horas, após iniciadas as investigações e depois colhidos os testemunhos, o que afasta a situação de flagrância. Sendo acertado o parecer, acompanhado pelo juízo de peso. No entanto, Vossa Excelência, a autoridade policial representou pela prisão dos pacientes e a mesma foi decretada tendo base como garantia à ordem pública, evitando a reprodução de fatos da mesma natureza. Ocorre, senhores desembargadores, que após a realização de algumas diligências, foi constatado que o paciente Joalisson Ramos da Silva, na época monitorado, não esteve no local do crime,
Prova essa já acostadas aí a esse habeas corpus, a SAP informou que, em momento nenhum, o senhor Joalisson aparece no local do crime. Com relação ao paciente Joelder Ramos da Silva, esse foi incluído no crime de homicídio. Ele foi excluído do crime de homicídio e desmembrado o feito. Agora, Vossa Excelência, foram todos presos em flagrante, acusados do homicídio. Por que, agora eu pergunto a Vossa Excelência, por que excluíram o Joelder da acusação? Além disso, Vossa Excelência, nos levantamentos feitos pela Polícia Militar, no dia e hora do fato, em momento algum foi citado o nome dos pacientes. Foi realizado exame residuográfico nos pacientes e certamente deve ter resultado negativo e, por essa razão, a autoridade policial não acostou aos autos. Senhores desembargadores, prender sem flagrante, sem investigação, acusar, indiciar jovens inocentes, residentes de comunidade carente, é o mesmo que cometer um crime para resolver outro crime. O poder do judiciário do Ceará precisa urgentemente parar com essa cultura da Polícia Civil de continuarem usando dessa prática para dar uma resposta rápida à sociedade. O fiscal da lei, o juízo de piso, reconheceram a ausência do flagrante, mas chancelam uma prisão preventiva como uma forma de antecipação de cumprimento de pena sem investigação de provas concretas. Isso é totalmente lamentável. Por essa razão, movida de indignação, mas na certeza de que a justiça será feita, esta impetrante roga para que a ordem de habeas corpus seja concedida e, ao final, que seja determinada a expedição de alvará de soltura. E caso Vossas Excelências entendam de forma contrária, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o que requer e espera a defesa, por ser uma questão de direito e de justiça. Obrigada e boa tarde. E me Obrigado, doutora desculpe. Djanira Pereira. Você dá a palavra ao doutor Luiz Antônio Abrantes Pequena para a manifestação da Procuradoria de Justiça. Obrigado, Excelência. O Ministério Público de segundo grau, em um muito bem lançado parecer, dormir das folhas 227 e 243, concluiu pela concessão, pela manutenção da prisão preventiva. Em que pese, Excelência, eu lendo os autos, em que pese os argumentos lançados pelo digno procurador de justiça, que assina o parecer de folhas 227 e 243, eu entendo que, ao contrário do meu colega, o conjunto probatório, nesse primeiro momento, ele aponta favoravelmente pela concessão da ordem. De fato, nós temos que, em primeiro lugar, lá, em princípio, na audiência de custódia, foi reconhecido que não havia elementos para o reconhecimento da prisão em flagrante. Não obstante, isso não seja óbvio, como se sabe, que mesmo que não haja elementos para o flagrante, se houverem elementos, requisitos e pressupostos para a prisão preventiva, a mesma pode ser decretada. Todavia,
Ao meu entendimento, no presente momento, o reconhecimento das vítimas, com base em reconhecimento fotográfico falho e em outros elementos que devem ser analisados com maior cuidado, apontam no sentido de que, nesse momento, a regra da liberdade provisória deve prevalecer em relação à exceção da prisão preventiva. Desse modo, contrariando o parecer ministerial por meio das folhas 227 e 243, entendo que deva ser concedida a ordem com a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, como manifesto. Obrigado, doutor Luiz Antônio. Eu reitero aqui os cumprimentos tanto à doutora Djanira quanto ao doutor Luiz Antônio, mas adianto que o encaminhamento do voto é em sentido contrário, ou seja, pela manutenção da medida constritiva de liberdade. Eu tentei aqui em 29 laudas expor, realmente houve a nulidade, mas houve a decretação da medida preventiva, né, na Constituição da prisão preventiva. E nesse cenário de assim, uma prova pré-constituída, fica muito difícil, a meu juízo, salvo melhor compreensão dos meus pares, avançar no exame aprofundado da prova para reconhecer essa alegada ilicitude ou desproporcionalidade da medida de constrição da liberdade corpórea dos ora paciente. É por essa razão que, pedindo as respeitosas vênias, tanto à defesa quanto ao Ministério Público, eu me manifesto pelo conhecimento parcial da ordem de habeas corpus e na extensão cognoscível pela denegação. Vou à leitura do projeto de emenda, iniciando pela questão em discussão. Há 3 questões em discussão. 1. Examinar a nulidade do flagrante delito. 2. Avaliar se é possível a análise da alegada ausência de indícios mínimos de autoria na via estreita do habeas corpus. E 3. Conferir se há possibilidade de substituição da prisão corpórea por medidas cautelares. Razões de decidir. Primeiramente, Mister se faz destacar que a alegação de nulidade do flagrante devido à não homologação restou superada, aqui um ponto importante, quando da decretação da prisão preventiva, ou seja, é uma decisão autônoma, uma vez que os pacientes agora se encontram presos por novos fundamentos, em decorrência do decreto novo título prisional, conforme se verifica por meio da decisão de folhas 222, 236 dos autos originários de número 022 41 72 06 2025 8 060001. De outro lado, tem-se por incabível o exame meritório da tese negativa de autoria na via estreita mandamental, por se tratar de matéria que demanda um exame aprofundado da prova, não sendo o habeas corpus instrumento hábil para sua aferição, salvo se houvesse, nos autos, prova pré-constituída idônea a conferir-lhe embasamento, o que não é o caso. Ademais, o decreto provisional encontra-se devidamente fundamentado, evidenciando fumus commissis delicti e periculum libertatis, com base na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração criminosa, haja vista que os pacientes respondem a uma série de ações penais e atos infracionais, o que justifica a necessidade da custódia cautelar, aplicação da súmula 52 do TJCE. Por fim, a meu sentir, as medidas cautelares alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas ao caso, diante da periculosidade dos agentes do risco de reiteração delitiva. Dispositivo, ordem parcialmente, habeas corpus parcialmente conhecido e na extensão cognoscível denegado. É a proposta de voto que submeto à apreciação dos meus pares, como voto do desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente, não obstante a manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem e também diante da
bem lançada a sustentação oral da doutora Djanira, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, na integridade. Obrigado, esmagador Helder. Com voto da esmagadora Maria Ilna Lima de Castro. Acompanho o voto do relator integralmente. Obrigado, esmagadora Ilna. Proclamo o resultado. A turma julgadora, de forma consensual, conheceu parcialmente da ordem de habeas corpus para denegá-la na extensão cognoscível, nos termos do voto insigne relator. Julgamento finalizado. Doutora Djanira Pereira, é uma satisfação sempre tê-la aqui na segunda Câmara Criminal do TJ. Obrigado, Vossa Grande Excelência. abraço. Seja sempre Amoleça bem. o coração, viu? Boa Sempre. tarde a todos. Um abraço. Vamos ao item 6. Apregou para julgamento o habeas corpus 062-7821-14-2025, número 4 do roteiro, também de minha relatoria, impetrante a doutora Yasmin Alves Sampaio Barbosa, paciente Nathan Maxwell Hudson Nascimento da Silva. Já visualiza a doutora Yasmin. Seja bem-vinda, doutora Yasmin. Consulto Vossa Excelência e o doutor Obrigada, Luiz excelência. Antônio, se me dispensa da leitura do relator. Sim, dispenso a leitura, excelência. Pois não, doutora Yasmin. Por essa razão, eu concedo-lhe a palavra pelo prazo de 15 minutos para a sustentação oral. A palavra, Vossa Excelência. Inicialmente, cumprimento os excelentíssimos senhores desembargadores, na pessoa do presidente da segunda Câmara Criminal, o ilustre representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, os serventuários da Justiça e meus nobres colegas advogados. Trata-se de habeas corpus que tem como objetivo cessar flagrante ilegalidade no cárcere do paciente. Em princípio, no que tange ao conhecimento do habeas corpus, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, que é exatamente o que ocorre no caso em questão. Partindo para essa análise, nós temos que, com o caráter processual mandamental do habeas corpus, nós temos uma consequência prática apontada por Alberto Zacarias Toron, em que nem a existência de um recurso próprio específico inibe a utilização do habeas corpus, na medida em que é uma ação autônoma de impugnação, especialmente em caso de flagrante ilegalidade no ato judicial. E para melhor revelar essa clara ilegalidade, eu vou explanar como ocorreram os fatos processuais. Desde 2023, o paciente cumpria pena em regime aberto, conforme o atestado de pena colacionado nas folhas 13 dos autos, por uma condenação de roubo majorado e corrupção de menores em 2018. O fato que ocorreu em 2017, não se enquadrando, portanto, como crime hediondo. Em março desse ano, ele foi preso em flagrante pelo suposto cometimento de crime de tráfico de drogas. Na audiência de custódia, foi o que acompanhei, e na ocasião foi reconhecida a ilegalidade na busca domiciliar e o consequente relaxamento da prisão. Posteriormente, o Ministério Público ofertou a denúncia e requereu a prisão preventiva, e o respeitável magistrado da primeira vara da comarca de Boa Viagem aceitou a denúncia, reconheceu legal a busca domiciliar e decretou a prisão preventiva, ocasião em que foi cumprido o mandado de prisão, conforme decisão acostada nos autos às folhas 19. Diante da clara ilegalidade, a defesa impetrou habeas corpus, que posteriormente reconheceu a ilegalidade na busca domiciliar e determinou a nulidade das provas, conforme decisão colacionada nos autos nas folhas 42. Por conseguinte, a ação de tráfico de drogas foi trancada por ausência de justa causa. Ocorre que, paralelamente, em abril, no processo de execução penal, a defesa já tinha protocolado o pedido de indulto do paciente, com fundamento no decreto de 2024,
tendo em vista que ele estava em regime aberto, tinha pagado o pedágio de 2/3 do crime impeditivo, que era corrupção de menores, não tinha falta grave nos últimos 12 meses anteriores ao decreto, e tinha pena remanescente menor que 4 anos, sendo assim cumprindo todos os quesitos objetivos e subjetivos para o indulto. E mesmo com reiterada manifestação da defesa acerca da prioridade na tramitação do indulto, a pena estaria extinta, porque com o indulto a pena estaria extinta. E mesmo com essa reiterada manifestação da defesa, conforme o artigo 15, parágrafo 3º, destacando que com o indulto, com a concessão do indulto, a pena estaria extinta, ainda assim, a regressão cautelar de regime foi determinada, com base no suposto crime de tráfico de drogas, mesmo já tendo no habeas corpus que estava tramitando, até parecer favorável ao provimento da própria Procuradoria de Justiça em reconhecer a ilegalidade na ação de tráfico. Então, vejamos, nós tivemos o relaxamento da prisão preventiva determinada pelo tribunal, mas que não foi cumprido, porque foi colocada uma regressão de regime pelo juiz de primeiro grau, o mesmo que determinou a prisão preventiva, pelo mesmo fato que o tribunal relaxou a prisão. E não existe aqui uma flagrante ilegalidade mais escancarada do que essa, que vem cerceando a liberdade do paciente desde março de 2025. É tentar manter o apenado preso a qualquer custo às margens da Constituição. É combater a ilegalidade com mais ilegalidade. E dessa forma, nobres desembargadores, eu acredito que nós jamais chegaremos a lugar algum. A criminalidade, ela tem que ser combatida com inteligência, técnica e políticas públicas, e não agindo também às margens do ordenamento jurídico e do devido processo legal. Como diz Aurí Lopes Júnior, no processo penal, a forma é garantia. Além disso, vale destacar que, graças à celeridade que esse habeas corpus impôs ao processo de execução penal, foi prolatada recentemente decisão referente ao indulto nos referidos autos, em que, na visão da defesa, ocorreu uma clara interpretação ampliativa do indulto, o que não é cabível. E a defesa ainda teve que interpor um agravo em execução agora, o que, infelizmente, vai expor ao paciente mais tempo ainda em cárcere legal. Diante do exposto, eu venho requerer o conhecimento e provimento do presente habeas corpus, ou caso não conheça, o HC que seja concedido a ordem de ofício, assegurando a liberdade do paciente que encontra-se recluso por grave e flagrante ilegalidade de um ato judicial. Referente ao pedido para que fosse determinada a imediata apreciação do indulto, já ocorreu essa decisão, em que foi indeferida devido a uma interpretação ampliativa do decreto, e a defesa já interpôs agravo em execução. Sendo assim, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e o espaço para esta manifestação. Muito obrigada. Obrigado, doutor Yasmin, parabéns pela brilhante sustentação. Eu concedo a palavra ao doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno para a manifestação da Procuradoria de Justiça. Em primeiro lugar, é sempre bom ver que os jovens advogados vêm a essa corte trazendo argumentos com cada vez mais seriedade, com mais fundamento nas suas argumentações, como é o caso da doutora Yasmin. O Ministério Público, na qualidade de custo-legis, vem se manifestar no presente habeas corpus impetados em favor de Natan Maxwell Hudson Nascimento da Silva, contra a decisão do juiz de primeiro grau da Vara de Comarca de Boa Viagem, que determinou a regressão do regime de cumprimento de pena sem apreciação prévia do pedido de indulto que foi formulado pela defesa. O paciente foi condenado por roubo qualificado e corrupção de menores, com pena total de 7 anos e 3 meses de reclusão. Em 5 de abril de 2025, foi protocolado pedido de indulto com base no Decreto Presidencial 12.338 de 2024, tendo como fundamento o cumprimento de mais de 2/3 da pena e a inexistência de falta grave nos 12 meses anteriores à data base, que no caso seria 25/12/2024. Apesar disso, em 9 de maio de 2025, foi determinada a regressão cautelar do regime, com base em suposta prática de novo crime de tráfico de drogas. Porém,
A ação penal, posteriormente, foi trancada. A ação penal que eu me refiro é a ação penal alusiva ao tráfico de drogas. Foi trancada por ausência de justa causa, conforme decisão proferida nos autos no HC 062 40 15 68 2025 8-06, sequência 4 zeros. Vejo, portanto, que a regressão do regime foi fundamentada em fato juridicamente inexistente, já reconhecido como ilegal pelo próprio Tribunal de Justiça desse Estado do Ceará, o que torna a manutenção da medida em comento em evidente constrangimento ilegal. O Ministério Público, em segundo grau, reconhece que o habeas corpus, todavia, não é via adequada para a substituição do recurso próprio, como é o caso do agravo em execução. Contudo, diante da omissão da autoridade coatora em apreciar o pedido de indulto pela via adequada, manifesta-se pela concessão parcial da ordem e, de ofício, determinar o juízo de origem que analise com urgência o pedido de indulto pendente desde abril de 2025, no caso, ao pedido de agravo de execução, para que analise o pedido de indulto. Desse modo, o paciente, encontrando-se recluso desde abril de 2025 em regime fechado por decisão que já perdeu sua base legal, merece ter sua apreciação pela via adequada, razão pela qual o Ministério Público pugna, em primeiro lugar, pelo reconhecimento da ilegalidade da regressão do regime por ausência de justa causa reconhecido no HC supramencionado, reconhece também que sugere-se a determinação à autoridade coatora para a imediata apreciação do pedido de indulto nos termos do artigo 15º, parágrafo 3º do Decreto 12.338/2024, e, por fim, a concessão parcial da ordem de ofício para garantir o regular andamento da execução penal e análise certa do pedido legal alegado, não, obviamente, no sentido de substituição do agravo em execução pelo HC, mas sugerindo-se a autoridade da execução penal para que analise com a brevidade possível o pleito já formulado de do decreto presidencial contido no artigo 12.338/2024, do caso indulto. É como manifesto. Obrigado, doutor Luiz. Eu inicio aqui mais uma vez reiterando, parabenizando a doutora Yasmin Alves Sampaio, não só pela densa argumentação jurídica trazida, mas também pela lealdade dos fatos sustentados na tribuna. Também, reitero também aqui, cumprimento e parabenizo o doutor Luiz Antônio, mas eu vou aqui mais uma vez também divergir de ambos, porque há um fato relevante aqui que muda completamente toda a argumentação. É que não, se não tivesse havido esse fato, eu concordaria com a tese apresentada pela defesa e que foi também seguida pelo outro procurador de justiça. O fato é o seguinte, é porque o paciente ele foi preso em flagrante no dia 1º de abril de 2025 pelo delito de receptação, né? Então, veja bem, então, toda essa sustentação jurídica da ilicitude do flagrante no outro crime, me parece que perde relevância na medida em que, quando o paciente foi posto em liberdade, ele voltou a cometer o delito. Então, assim, a decisão, ela, querendo ou não, e nós estamos aqui julgando o fato hoje, é um fato superveniente, relevantíssimo, a meu sentir, porque impacta diretamente no aspecto subjetivo, né, a impedir, né, a concessão do benefício. Então, somente por isso, né? Infelizmente, ele foi posto em liberdade e voltou a delinquir, né? E aqui eu me reporto a ação penal 0200-426-88/2025, em trânsito perante a primeira vara comarca de Boa Viagem. Então, assim,
Por este fato, me parece que os argumentos lançados pela autoridade impetrada, ao reconhecer a ausência do elemento subjetivo, permanecem válidos em razão desse outro fato. Então, é por essa razão que eu, pedindo as respeitosas vênias, tanto à defesa quanto à Procuradoria de Justiça, o encaminhamento do voto é pelo não conhecimento do habeas corpus. Vou ao projeto de emenda. Questão em discussão. As questões em discussão consistem em 1. Determinar a possibilidade de utilização do habeas corpus para questionar a matéria afeta a execução penal. 2. Verificar se a regressão cautelar de regime pelo cometimento de novo delito configura constrangimento ilegal passivo de correção de ofício. E 3. Aferir se o atraso injustificado do juiz da execução na análise do pedido de concessão de indulto configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus. Razões de decidir. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, como um agravo em execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. Ademais, não se constata flagrante ilegalidade na regressão cautelar de regime, a qual se baseou em notícia de prática de novo crime doloso no curso da execução penal, circunstância que configura falta grave nos termos do artigo 118, inciso 1 da LEP. A ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado que justifique o conhecimento da impetração, uma vez que, malgrado o inquérito policial número 0200-328-06 de 2025, instaurado em face de suposta prática do delito de tráfico ilícito entorpecente ocorrido em 10 de março de 2025, tenha sido trancado, considerando o reconhecimento de nulidade na obtenção das provas por meio de violação do domicílio, é possível verificar que o apenado, na data de dia 1º de abril deste ano, também fora flagranteado pelo delito de receptação, nos autos da ação penal de número 0200-426-88-2025, em trâmite perante a primeira vara da comarca de Boa Viagem, ensejando a manutenção da decisão pelos seus próprios fundamentos. Lado outro, no que concerne ao alegado constrangimento legal causado por excesso de prazo na apreciação do pedido de indulto, observa-se nos autos da execução penal que o pedido já foi analisado, tendo sido indeferido em decisão lançada em 19 de nove de 2025, com registro da interposição de agravo em execução 29 de nove de 2025. A superveniente apreciação do pedido pela autoridade competente implica a perda do objeto do habeas corpus no ponto. O artigo 659 do Código de Processo Penal e o regimento interno da Corte estabelecem que o pedido deve ser considerado prejudicado quando cessada a ilegalidade alegada. Dispositivo, habeas corpus não conhecido. É a proposta de voto. Como voto do desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente, não obstante bem lançada a sustentação oral da doutora Yasmin e também da manifestação favorável do outro representante do Ministério Público, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Helder. Como voto a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Acompanho o voto de Vossa Excelência integralmente. Obrigado, desembargadora Ilna. Proclamo o resultado. A turma julgadora, sem divergência de votos, não conheceu da ordem de habeas corpus nos termos do voto insigne relator. Julgamento concluído. Doutora Yasmin, mais uma vez, parabéns. Satisfação tê-la aqui na Muito obrigada, excelência. Um abraço. Obrigada. Vamos ao item 7. Vamos ao item 7. Apregou para julgamento a apelação crime 020-2100-75-2023, 806-0298, número 10 da pauta 36 de minha relatoria, apelante ARADA, advogado Dr. Pedro Ilmar César Carneiro Júnior. Dr. Pedro Ilmar, Câmara está desligada. Convido a ocupar a tribuna virtual. Agora sim, doutor Pedro. Visualize, Vossa Excelência. Seja bem-vindo. Consulto Vossa Excelência
e o doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno se me dispensa da leitura do relatório. Excelência, com certeza. Doutor Pedro, Obrigado, Excelência. Vossa Excelência Dispenso dispensa a também. leitura do Dispenso, relatório? sim. Pois não. Sim. Então, eu concedo a palavra a Vossa Excelência, doutor Pedro, pelo prazo de 15 minutos. A palavra a Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Excelentíssimos senhores desembargadores, desembargadoras, colenda, turma julgadora, doutor procurador de justiça, com a devida vênia de estilo, dirijo-me a esta egregia corte para apresentar as razões de apelação de Antônio Renan Alves de Araújo e resignado com a respeitável sentença de primeiro grau, que foi proferida nos autos do presente processo. A defesa clama pela reforma integral da sentença ou, de forma preliminar, por sua nulidade, por afronta direta aos princípios constitucionais e processuais penais vigentes. O apelante foi condenado a 1 ano de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 215-A do Código Penal, comumente chamado de importunação sexual. Contudo, essa condenação, data máxima vênia, é juridicamente insustentável, pois decorre de um vício que macula todo o processo decisório. Inicialmente, em primeiro ponto, o mais grave seria a nulidade da sentença por condenação extrapetita, ferindo, então, o sistema acusatório. O Ministério Público, titular da ação penal pública, após a fase instrutória, requereu expressamente a absolvição do réu de todos os crimes denunciados, com fundamento na fragilidade probatória e na ausência de dolo. No entanto, o juiz de primeiro grau, agindo de ofício e em manifesta contrariedade ao pedido acusatório, desclassificou o crime do artigo 213 de estupro para o crime do artigo 215-A do Código Penal e proferiu a referida condenação. Nobres dos julgadores, o ato de um magistrado de condenar contrariando o pedido expresso de absolvição do órgão ministerial, no presente caso, configura um manifesto descumprimento ao princípio da imparcialidade e ao devido processo legal do artigo 5º da nossa Constituição Federal. O juiz, nesse momento, confunde-se com a figura do acusador, claro, no presente caso. Destarte, ainda que se levante os princípios do livre convencimento motivado do juiz e da indisponibilidade, no presente caso, os elementos do fato típico, assim como as provas contempladas na presente ação criminal, especificamente o depoimento da suposta vítima, não foram capazes de ensejar na desclassificação do delito, vez que os próprios fundamentos da decisão de primeiro grau indicam como ato correto a absolvição do apelante. Portanto, a condenação se deu sem provocação da parte acusatória, o que impõe o reconhecimento da referida nulidade. Caso não seja acolhida essa primeira tese sobre a nulidade da referida sentença, de forma subsidiária, requer a nulidade e a defesa insiste na anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa. Há de se dizer que o apelante foi denunciado pelo delito de estupro, do artigo 213 do CP e do artigo 33 da Lei de Drogas. A defesa foi integralmente voltada para desconstituir os dois tipos penais, o que assim foi devidamente comprovado. A condenação no artigo 215-A se deu por delito que possui elementares completamente diferentes do que o apelante vinha sendo acusado. Em nenhum momento da instrução processual foi sequer perguntado ao apelante em seu depoimento a respeito de suposta prática do ato libidinoso. Houve, assim, uma clara violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois o réu foi condenado por fato sobre o qual não teve a oportunidade de se defender, configurando, portanto, ofensa ao princípio da correlação. Conforme a jurisprudência já consolidada, a sentença que condena o acusado por fato que não foi narrado na denúncia ofende o princípio da correlação e constitui decisão extrapetita. Despreza-se a redundância nesse momento, excelências, mas há de se destacar que em nenhum momento o órgão acusatório solicitou, de forma ainda que subsidiária, a desclassificação do delito para o artigo 215-A.
Aplicamos aqui, então, o teor da súmula 160 do STF, que afirma: é nula a decisão que condena o réu com base em elementos de prova dos quais não teve oportunidade de se defender, não sendo observado o procedimento do artigo 384 do CPP, o aditamento da denúncia, ou sendo assim, a anulação da sentença se impõe garantindo os princípios constitucionais. Superada a questão formal, nobres julgadores, adentramos aqui na questão de mérito, onde a defesa pugna pela absolvição por ausência de elementares do tipo penal. Há de se destacar que a absolvição se deve em razão da ausência de prova da materialidade do crime do artigo 215, especificadamente a elementar sem a anuência da vítima. Há de se dizer que a própria sentença de primeiro grau, ao fundamentar a condenação e ao absolver do crime do artigo 213, crime de estupro, utilizou que a própria vítima, em seu depoimento, relatou que o que houve foi uma mera insistência exagerada do réu. Conforme os argumentos, a insistência, conforme argumentamos nesse momento, a insistência pode levar ao convencimento, o que exclui o não consentimento. Não há nos autos outros elementos suficientes para concluir a ausência de anuência em todos os atos praticados. A fragilidade do depoimento da suposta vítima é evidente. Próprio juiz de primeiro grau absolveu o réu dos outros crimes inicialmente denunciados, justamente porque o relato da vítima se comprovou inverídico ou incoerente, não sendo capaz de, por si só, atestar a ocorrência do fato criminoso e o dolo do réu. Não se pode valorar o depoimento da vítima apenas na parte que convém à condenação. Ora, se o depoimento da vítima não foi possível, não foi capaz, não houve outra prova que corroborasse com o mesmo, a fim de condenar o réu, também não caracterizou a conduta do artigo 215-A. Ademais, a própria vítima, em seu depoimento, ao ser questionada sobre o momento em que ficou a sós com o réu, afirmou que não pensou em pedir ajuda, pois, abre aspas, um breve momento eu disse: ele está tentando algo por aqui, mas não vai rolar nada. Excelências, onde se verifica a ausência de consentimento no presente caso, quando a própria vítima não manifesta urgência ou temor. Não se pode condenar por meras suposições, tampouco quando o próprio depoimento da vítima se comprovou por provas como o laudo realizado na perfosse, foi contrário ao próprio depoimento das supostas vítimas. A prova ela é frágil, ela é insuficiente para a condenação, impondo-se a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal. Sendo assim, excelências, agradeço pelo momento de manifestação e pugno novamente que seja feita justiça no presente caso, devendo ser reconhecida a nulidade da referida sentença por evidente ofensa ao sistema acusatório, de forma subsidiária que seja anulada com fruto na súmula 160 do STF e nos princípios constitucionais já aludidos. Por fim, caso sejam superadas as devidas nulidades apontadas, na hipótese de superação delas, seja o réu absolvido por ausência dos elementos essenciais à tipificação do delito, uma vez que não houve qualquer prova corroborativa, ao contrário. O próprio depoimento da suposta vítima é capaz de absolver o réu da referida condenação. Requer, então, deferimento. Obrigado, doutor Pedro Ilmar. Cedo a palavra ao doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno para posicionamento da Procuradoria de Justiça. Excelência, nós estamos diante aqui de uma peculiaridade, né? Porque o parecer de segundo grau é meu. Olha aí. Então, nada mais me resta senão ratificá-lo conforme o mesmo se encontra dormitando as folhas 212 a 217 dos autos. Obrigado, doutor Luiz Antônio. Eu vou ao projeto de emenda.
Mas antes eu quero, mais uma vez aqui, reconhecer o brilhante trabalho do doutor Pedro na defesa do seu constituinte. Caso em exame, apelação criminal interposta contra a sentença da primeira vara da comarca de São Benedito, que absolveu o réu das imputações dos artigos 213 do Código Penal e artigo 33, parágrafo 3º da Lei 11.343 de 2006, e desclassificou a conduta para o artigo 215-A do Código Penal, condenando-o a 1 ano de reclusão em regime aberto. A defesa alegou nulidade da sentença por violação ao sistema acusatório, sob fundamento de condenação por crime diverso do descrito na denúncia, pleiteou absolvição por suficiência de prova. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela absolvição quanto ao artigo 215 CP. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Verificar se houve nulidade da sentença pela ocorrência de mutatio libelli, em violação do sistema acusatório. E 2, analisar se a prova produzida é suficiente para manter a condenação pelo crime de importunação sexual, artigo 215-A do CP. Razões de decidir. Não se configura mutatio libelli, e sim emendatio libelli, pois a condenação se deu com base nos mesmos fatos narrados na denúncia, apenas com nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal. A materialidade e a autoria do crime de importunação sexual estão comprovadas por depoimentos firmes da vítima e das demais provas produzidas. A negativa do acusado não se sustenta diante da coerência do relato. A absolvição quanto ao crime de estupro e a imputação de tráfico de drogas se manteve em razão da ausência de prova suficiente para a condenação. Então, recurso conhecido e desprovido. É a proposta de voto. Como voto desembargador, Benedito Helder. Doutor Pedro, Vossa Excelência nos escuta? Sim, Excelência. Pois não. Eu não estava vendo aqui um som. Pronto. Como voto desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente. Apesar de eu ter votado provisoriamente, após a sustentação oral, eu não me sinto ainda habilitado a proferir um julgamento seguro a respeito do presente processo. Então, eu pediria vista dos autos. Vista concedida ao desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapino, julgamento suspenso. Vamos ao último da pauta. Apregou para julgamento o item 9, apelação crime 0011-536-18-2023, 8060112, número 43 da pauta 36, de relatoria da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, apelante JR dos SB, advogado doutor Hermano Linhares de Oliveira Júnior. Seja bem-vindo, doutor Hermano. Consulto Vossa Excelência, doutor Hermano, e o doutor Luiz Antônio Abrantes Piquente se dispensa a leitura do relatório. Com absoluta certeza. Pois não. Sim, Excelência. Então, conceda a palavra ao doutor Hermano Linhares de Oliveira Júnior pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência. Excelência, muito obrigado. O nobre ministro-presidente da segunda Câmara Criminal. É uma satisfação estarmos aqui sustentando oralmente a ordosa e árduo trabalho da advocacia criminal. Os senhores desembargadores restantes, o eminente par do Ministério Público, nobres colegas, serventuários, estudantes do direito. Bem, Excelências, nós estamos aqui para analisarmos um fato deveramente preocupante em relação ao um abstracionismo generalista que muitas vezes está diante do Código de Processo Penal e do Código Penal. Veja só, Excelências, para se fazer uma preliminar um pouco sucinta, a defesa vai querer declarar
duas nulidades de atos processuais. Uma que está implícita e a outra que foi jogado explicitamente. E, segundo no mérito, a gente vai mostrar que nos autos não há prova suficiente em que coloque o autor, o nosso constituído, como um autor de um roubo, com grave ameaça, mas sim um crime de menor potencial em relação ao crime de roubo. Veja só, excelências, no dia 16/7/2023, o meu constituído foi parado pela Polícia Militar e, naquele momento, exato momento, o meu constituído e mais o irmão dele tiveram a informação em que a moto em que eles estavam trafegando às 9 horas da manhã, onde o meu constituído ia deixar o seu irmão em casa, eles estavam numa moto, motocicleta, placa PMZ 6704, em Juazeiro do Norte. Essa moto, ela tinha queixa de roubo. Um mês atrás, coincidentemente, 16 de junho. Pois bem, os policiais que fizeram essa abordagem levaram o meu cliente para a delegacia, dizendo que, além dessa moto que estava de queixa de roubo, que tinha sido feito um roubo um mês atrás, pela madrugada, a senhora Maria Virlene da Cruz foi roubada às 3h50 da manhã a sua moto de placa ORZ 28271, onde estava em uma rua no bairro do Pirajá. Pois bem, no ato que a Polícia Militar fez a abordagem e descobriu que a moto era queixa de roubo, estávamos diante de um crime de receptação, não é? Eu acho que Vossas Excelências, até o momento dos fatos narrados no processo, nós vislumbrando, estamos vendo, no mínimo, aí um crime de receptação. Mas a senhora Nicole, que é a esposa do senhor Raniel, o meu constituído, sofreu ameaça com cabo de revólver colocado por um policial na porta dela às 9h30 da manhã. Com o senhor Raniel, isso está dito em audiência de instrução criminal no dia 22 de novembro de 2023. Ela também não reconheceu, certo, o instrumento em que os policiais de uma certa lábia, disseram que tinha que assinar por causa da prisão do marido dela, o termo de autorização de ingresso em residência. Senhores, quando esse meu constituído foi pego com a moto roubada, os policiais o levaram para a casa dele, forçou uma entrada com ameaça, a esposa grávida. A esposa diz em audiência, a esposa, em que bateram nele no banheiro, encontraram uma arma de plástico, de brinquedo, nas coisas do filho dele, levaram para a delegacia e ninguém sabe como foi que essa moto que estava no Pirajá foi levada também para a delegacia. O meu constituinte não teve uma defesa técnica. Aliás, nem flagrante, Vossas Excelências, poderia o delegado ter recebido. Nem flagrante delito. Por quê? Porque a moto em que o meu cliente estava andando tinha sido fruto de um roubo de um mês atrás. De um mês atrás. Sofreu coação e ameaça até a residência dele. Forçaram a entrada. Não sei por que nos autos o Ministério Público não conseguiu visualizar essa situação, que é muito séria. Que é muito séria. Levaram para a delegacia. Lá, o senhor Raniel estava totalmente
depois de ter apanhado muito, a sua esposa ter sido ameaçada com um revólver apontado por um policial, a criança dele chorando. O senhor imagine como estava a situação emocional desse rapaz. Chega na delegacia e assina o depoimento. Aquela assinatura onde ele nem leu o que assinou. E, em juízo, eles afirmaram que eles não tinham nada a ver com essa moto que foi encontrada no mercado do Pirajá. Em relação a isso, Excelência, a vítima, olha só, são duas motos diferentes. Que essas duas motos, um sofreu um roubo um mês atrás, que foi a vítima, o senhor José Walter Nandes, em que em depoimento ele não reconheceu o seu Raniel. Ele disse em depoimento na delegacia que quem tentou assaltar eles estavam com capacete. Em relação à dona Maria Virlene, ela sofreu o assalto de madrugada e, coincidentemente, estava na delegacia 9h30 quando o seu Raniel chegou com os policiais e as duas motos. Quer dizer, o reconhecimento sugestivo, que agora vamos entrar, depois dessa síntese, às preliminares. Veja só, Excelência. O que é que diz o artigo 226 do Código de Processo Penal? Que o reconhecimento de pessoas tem algumas etapas e circunstâncias que têm que ser obedecido pelo fato de não ter ao meu cliente, ao réu, uma situação insanável na sua vida. A autoria de um crime tem que ser robustecido por uma prova objetiva. Uma prova direta, um nexo direto. Não se pense em autoria só por alguém disse e se não tem nem a confissão não é prova suficiente para se condenar uma pessoa em um crime grave desse. Pois bem, quando eles chegam na delegacia, a primeira vítima, a segunda vítima, a dona Marilene, estava lá 9h30 e reconheceu ele chegando dentro com os policiais. Não houve uma descrição prévia, porque para se fazer o reconhecimento tem que haver uma descrição prévia. Não foi colocado entre pessoas diferentes ou iguais para se proteger contra uma influência numa situação, Excelências, que ali está uma condição objetiva de se apontar alguém como uma pessoa que foi autor de um crime ou não, independente de quem seja. Então, tem que ter essa proteção que não houve. A dona Maria Virlene teve um reconhecimento na delegacia totalmente sugestível. Não respeitou a regra do 226 do Código de Processo Penal. A nulidade da prova em relação o brinquedinho de revólver, que é do filho do seu Raniel, que tem-se prova nos autos em que a entrada na casa foi por ameaça. Existem fotos da porta aberta, era 9h30 da manhã. Seu Raniel tinha acabado de sair de casa, uma mulher grávida, né? E é uma prova que é uma palavra, é alguém que vivenciou toda aquela confusão emocional, né? Resultados, Excelências. A gente pede, em primeiro lugar, preliminarmente, pela anulação do ato do reconhecimento da senhora Maria Virlene e anulação da suposta prova em que se foi usado o revólver para assaltar a senhora Marilene. Eu quero
trazer outra situação aqui interessante, excelências, antes de fazer um pedido sobre o mérito, caso vossas excelências não aceitem as preliminares. Veja só, o senhor Cícero Gomes Germano, o condutor, o policial militar. Veja só. Diz em folhas 12 que após a abordagem foi feita a consulta na placa, restando comprovado que havia restrição de roubo nessa motocicleta de placa PMZ 6704, que é a moto que foi roubada da outra vítima um mês atrás. Um mês atrás. Há cerca de um mês. Fato ocorrido na cidade de Barbalha. Em continuação da entrevista, ambos os infratores também confessaram praticado outro roubo. Parece que você está numa padaria, você pede um pão, você paga e recebe o que você está recebendo. Excelências, eu lhe garanto uma coisa. Ninguém vai pedir uma mão e vão receber duas, principalmente no trabalho da polícia, no dia a dia, em qualquer situação. Às vezes a gente só reconhece uma coisa que não fez por tortura psicológica ou tortura emocional. Mas através de uma abordagem dessa, onde a polícia viu que a moto em que eles estavam andando era fruto de um roubo e que se já imaginava que esse crime é de receptação, aí o meu cliente resolveu ajudar a polícia. Foi logo dizendo que não, tem um mês atrás que a gente roubou uma moto. Aí depois ele disse, olha, e se o senhor quiser ainda, tem a minha arma lá, uma arma lá em casa, aí vamos lá buscar. Quer dizer, é um mecanismo psicológico que na vida real, na busca da verdade real, eu acho que muitas vezes não cola. E, graças a Deus, temos mecanismos constitucionais e processuais para que não tenhamos o arbítrio do Estado, excelências. Porque eu recebo aqui muitos clientes que recebem visita da rota, do policial militar, que quer investigar crime, não tendo essa competência. E eu digo sempre para os meus clientes, peça a ele uma notificação, pergunte se é da Polícia Civil. Porque se não for da Polícia Civil, se não for flagrante, não existe nada demais. Nada demais. O cidadão poder viver em paz. Mas o Estado não pode ser repressor. E, excelências, indo para o mérito, veja só, não há provas, não há indícios de provas do crime do roubo com concurso de pessoas. Nos autos, há exclusivamente prova de, no mínimo, uma receptação. Se vossas excelências não aceitarem, né, como fato real, como está dentro dos autos, de que houve, não é, um desrespeito ao artigo 226, que é um vício insanável, não é? A vítima foi sugestiva a reconhecer alguém de forma genérica, não é? Que possa entender pela desclassificação por falta de provas para o crime de roubo para receptação, excelências. Essa é a manifestação da defesa, que seja reconhecido, provido o recurso de apelação e que sejam aceitas essas preliminares ou então a desclassificação para o crime de receptação, excelências. Ok. Concedo a palavra ao doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno, pelo prazo de 15 minutos. Excelência, estou com os autos abertos e vejo que o parecer que dormita as folhas 392, 402, de lavra do doutor promotor de justiça que oficia perante a 28ª Procuradoria de Justiça, é minudente na análise de todo o conjunto probatório desses autos. Desse modo,
entendendo que o mesmo vem em melhor auxílio para o deslinde desse fato, eu ratifico em toto, como manifesto. Obrigado, doutor Luiz Antônio. Concedo a palavra à eminente relatora, desembargadora Maria Ilma Lima de Castro. Obrigada, presidente. Peço licença a todos para realizar a leitura do trecho negritado do projeto de emenda. Direito penal e processo penal. Apelação criminal, crime de roubo majorado. Recurso para defesa. Efeito de nulidade. Não acolhimento. Provas robustas de autoria e materialidade dedutivas. Palavras das vítimas, das testemunhas são claras e seguras. Ausência de provas capazes de gerar razoável dúvida. Tese de ausência de recolhimento, de reconhecimento nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal. Prescindibilidade. Utilização de outros meios de provas para confirmar a autoria do delito. Princípio do livre convencimento motivado. Precedentes do STJ e do TJ Ceará. Pedido de desclassificação do crime de roubo simples para o delito de receptação. Impossibilidade. Emprego de grave ameaça em concurso de agentes na empreitada criminosa. Utilização de simulacro de arma de fogo. Recurso conhecido e desprovido. É como voto, presidente. Obrigado, desembargadora Ilna. Eu também acompanho, bem lançado o voto de Vossa Excelência, mas antes eu também quero aqui parabenizar a brilhante sustentação do doutor Hermando Linhares de Oliveira Júnior. Com voto, desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente, eu também parabenizo o doutor Hermando Linhares pelo esforço desenvolvido no sentido de obter deferimento do pedido, mas eu acompanho na íntegra o voto da eminente relatora. Obrigado, desembargador Helder. Proclamo o resultado. A turma julgadora, de forma consensual, conheceu do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto da insigne relatora. Julgamento finalizado. Doutor Hermano Linhares, parabéns mais uma vez, seja sempre bem-vindo aqui à segunda Câmara. Excelência, muito obrigado. Um forte abraço. Apenas uma informação, o voto vista, alusivo à apelação crime 020-210075-2023-8060298, está sinalizado para o dia 29 de outubro de 2025, em razão do gozo de férias da desembargadora Maria Ilma Lima de Castro, que integra a trinca julgadora. Com esse julgamento, nós encerramos, vencemos a pauta, conseguimos julgar, apreciar 122 processos. Parabenizo aí todas as assessorias, bem como as valorosas servidoras da Secretaria desta Câmara. Consulto os eminentes colegas se há algum registro a ser feito. Eu quero aqui propor um voto de felicitações pela passagem do aniversário natalício do desembargador André Costa, ocorrido agora no dia 25 de nove de 2025. Todos de acordo? De acordo, Excelência. Ministério Público, Defensoria Pública também se acosta? Sim. Perfeito. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Um ótimo final de tarde a todos.